Erik Erikson foi um psicólogo e psicanalista alemão-americano e ficou muito conhecido por sua teoria sobre o desenvolvimento psicológico dos seres humanos. Erikson se formou em psicanálise, se casou e começou a atuar na clínica de Freud, no qual se inspirava para começar seus estudos mais profundos, sendo usado como uma fonte de referência. Conforme Erikson foi se aprofundando nas teorias de Freud, começaram a surgir algumas divergências entre esses pensamentos, já que Freud viu o desenvolvimento humano a partir do que se chama psicossexual, enquanto Erikson pensa de uma maneira diferente, desenvolvendo uma teoria psicossocial, pois, para seu entendimento, o ser humano não para de se desenvolver. Ao contrário do que foi proposto por Freud, que trabalhou com 5 fases do desenvolvimento humano, parando durante o período da puberdade. Erikson, por sua vez, trabalha com essas fases até o final da vida do indivíduo e diz que o meio em que a pessoa vive é de extrema importância para o desenvolvimento social. Sendo assim, Erikson diverge de Freud nesse ponto, criando assim a sua própria teoria, chamada de teoria psicossocial do desenvolvimento. Nesta teoria, o desenvolvimento humano ocorre de forma progressiva, enfrentando conflitos específicos em cada uma dessas fases. Neste vídeo, iremos tratar sobre o terceiro estágio, entrando mais profundamente nesse pensamento que Erikson trouxe para a sociedade. Este estágio vai dos 3 até os 6 anos de idade e ficou conhecido como iniciativa versus culpa. Durante esse período, a criança já conseguiu a confiança, por meio do contato inicial com a mãe, e a autonomia, com o desenvolvimento das habilidades motoras. A combinação desses dois fatores gera na criança o sentimento de determinação, o que consequentemente leva à iniciativa. Ao obter um propósito, a criança começa a traçar suas metas. No entanto, alguns desses objetivos são impossíveis de se obter sucesso, e esse fracasso gera a culpa. O despertar desse sentimento de culpa na mente da criança poderá ficar atrelado à sensação de fracasso, causando uma ansiedade em torno de atitudes futuras. O propósito e a iniciativa também podem ser direcionados positivamente para a formação da responsabilidade, pois geram a curiosidade e a vontade de aprender. Quando os adultos proporcionam a liberdade e o espaço para que a criança possa explorar o ambiente sem a repreensão pelos seus atos de curiosidade, a criança é estimulada a continuar fazendo atividades sozinha, gerando assim o sentimento de confiança e autonomia. Nesta fase, as crianças querem que os adultos lhes deem responsabilidades, como arrumar a casa, varrer o quintal ou ajudar a consertar algo, pois essas obrigações lhe darão o sentimento de que o adulto confia em suas habilidades. No entanto, é de extrema importância que os adultos lhes mostrem também que há certas coisas que ainda não se pode fazer, colocando alguns limites para a proteção da criança e dando atividades de acordo com as suas capacidades. Quando a criança se dá conta de que realmente existem coisas fora de seu alcance, ela se contenta então em, através de sua imaginação, realizar uma espécie de treino para a realidade. Para isso, ela utiliza jogos mentais e brinquedos para que possa testar diversos tipos de personalidades e papéis em si mesma. Tudo isso é o que faz a conexão sadia do mundo interno e externo da criança nesta fase. Erikson alerta ainda para o perigo da personificação. Quando a criança tentando escapar da frustração de ser incapaz de realizar algumas atividades e ações, exagera na fantasia de ter outras personalidades e de ser totalmente diferente do que é várias vezes, ela pode se tornar compulsiva por esconder o seu verdadeiro eu. Essa atitude pode levar a criança a crescer e se tornar insegura sobre si mesma e o seu potencial, já que por passar muito tempo experimentando outros papéis, não pôde desenvolver a sua própria personalidade.
Caso durante a vivência da criança nesta fase ela consiga superar o conflito entre iniciativa e culpa, ela será capaz de crescer tendo confiança em si mesma e em seu potencial, evitando situações em que se coloque em um lugar de inferioridade. Por outro lado, caso a criança não consiga lidar de forma saudável com esses conflitos, ela poderá ter problemas de ansiedade, baixa autoestima e não ter uma boa noção de si mesma. Portanto, durante esse período de vida da criança, muitas questões essenciais para o seu desenvolvimento são trabalhadas. Dessa forma, a mediação dos adultos é de extrema importância para que a criança possa se desenvolver da melhor forma possível e atingir o seu potencial máximo.